Bom dia, está ouvindo os deputados federais que representam o Espírito Santo lá em Brasília, porque o presidente disse a bola está com o Congresso, não é? Projetos importantes dependem da aprovação dos deputados federais. Reforma da Previdência, pacote anticrime. Então a gente quer saber como é que os nossos representantes vão se posicionar, vão votar. Quem está aqui no estúdio hoje é o deputado Evair Melo, do Partido Progressista. Tudo bem, deputado? Tudo bem, Mário. Bom dia, Mário. Bom dia, Tati. Bom dia, deputado. Obrigado pela oportunidade. Antes agora do bom dia, a gente acabou de ver o secretário da Previdência, o Rogério Marinho, dizendo o seguinte: olha, você vê a situação da saúde, por exemplo, nos estados e municípios, isso tem relação com a reforma da Previdência, porque os estados gastam muito dinheiro para tapar o rombo da Previdência e falta dinheiro para investir em outras áreas. Daqui a pouco a gente vai falar também sobre saúde no Bom Dia. O senhor concorda com isso? É importante fazer a reforma? O senhor acha que vai passar do jeito que foi proposta? Olha, Mário, a lógica da reforma, nós precisamos de conversar com os brasileiros e fazer como se fosse uma catequese. Explicar a verdade, porque tem muitas vezes muita mentira nesse processo. Primeiro é conversar com quem já está aposentado. É preciso explicar que se nós fizermos a reforma agora, você que já está aposentado não vai ter nenhum tipo de alteração na sua aposentadoria. Países que demoraram a fazer tiveram que tirar benefício de quem já estava aposentado. Isso é fundamental. Outra peça importante, aí ligado com o que o Rogério falou, é um diálogo com o funcionalismo público. Se você contribui mais ou menos, se o seu salário é pequeno ou alto, é dinheiro público. Daí a importância de fazermos um diálogo dessas nossas mudanças para melhorarmos o ambiente da economia. Essa economia ela vai permitir, inclusive, a garantia do pagamento das nossas aposentadorias, vai permitir, inclusive, uma boa remuneração e justa do funcionalismo público, mas, acima de tudo, ela vai permitir a inclusão de 15 milhões de brasileiros que não estão fora do mercado de trabalho e estão fora da Previdência. Portanto, esse ambiente da economia melhorando, ele vai garantir naturalmente a aposentadoria quando você chegar na sua idade de se aposentar. Observação importante, em 2050, 50% dos brasileiros estarão muito próximos à faixa da aposentadoria. Portanto, nós temos que fazer isso aqui agora para garantirmos o futuro. Se não fizer agora, não vai ter dinheiro para pagar. E, naturalmente, esse ambiente vai trazer uma credibilidade econômica para o país e aí, alinhado com a reforma política, com bons gestores públicos, nós vamos fazer também dialogando com a reforma tributária. O maior desafio da reforma tributária não é nem mais, nesse momento, não é nem mais ou menos impostos. Nós precisamos de simplificar o sistema tributário, criar essa facilidade, retomando a economia, e tudo isso vai garantir a aposentadoria e, naturalmente, essa capacidade de investimento, ligado ele, inclusive, à saúde. Deputado, então, pelo que o senhor coloca para a gente, deve votar favorável à reforma da Previdência que está no Congresso. Pelo que o senhor traz para a gente. Eu só queria saber o seguinte, no ambiente, lá já passou na Comissão de Constituição e Justiça, queria saber como é que está o ambiente, como é que o senhor percebe o ambiente lá no Congresso para a votação da Previdência? Tem algumas coisas já bem consolidadas lá, nós estamos trabalhando, por exemplo, porque nessa mudança, é complexa a reforma, nós vamos realmente trabalhar com cuidado, muito carinho com algumas categorias. Entre elas, trabalhadores rurais. Existe uma forte tendência do parlamento, do qual eu estou nesse bloco, que é a permanência de como está, 55 para as mulheres, 60 para os homens, e também os professores, principalmente do ensino médio fundamental. Precisa de um carinho especial, dado a exposição e as condições de trabalho. Mas eu percebo que a cada dia mais, não só dentro do parlamento, mas como na rua, começam a criar essa consciência, essa responsabilidade coletiva de todos nós, de fazermos uma reforma justa, uma reforma possível, fazermos as alterações constitucionais necessárias, porque a Constituição nossa é de 88. Né? Quanta coisa mudou na nossa vida de 88 para cá. Portanto, se tiver necessidade de se fazer alterações constitucionais, que façamos alterações constitucionais. Eu percebo a cada dia mais uma maturidade, um diálogo e, naturalmente, criar dentro disso também, junto com a Previdência, o Rogério é muito cuidadoso com isso, mecanismos para poder evitarmos qualquer tipo de fraude no sistema da Previdência. Só para a gente mudar o tema desse ambiente ainda, a Folha de São Paulo trouxe ontem que o governo está propondo que cada deputado que votasse a favor teria 40 milhões para as emendas que ele apresentaria. Isso chegou até o senhor? Mário, isso é conversa fiada, isso é isso é um mecanismo da imprensa, eu tenho maior respeito a esse jornal e a outros jornais, mas não é hora de ficar criando esses mecanismos. Isso não houve, então? Não existiu? Não houve. Isso os deputados têm, constitucionalmente, é público, as emendas impositivas, nós temos as nossas ferramentas de orçamento, até porque é dinheiro público. Se esse dinheiro sair de alguma forma, ele tem muita transparência. A imprensa que valoriza isso, com todo respeito, eu estou aqui na imprensa, ou seja, valorizar isso significa criar um ambiente para dificultar a reforma. É um movimento de... O próprio Onyx, que é líder do governo, teria
endossado isso assim, olha, é um dinheiro que o deputado vai indicar para obra no estado dele. Então ele teria essa contrapartida caso tu votasse. Não, mas não tem isso. Não tem isso, porque assim, as coisas acontecem no Estado, Maria. Eu estou aqui, claro, que eu estou defendendo investimento na saúde, defendendo investimento na educação, investimento no meu município. Isso é público, isso é transparente. Né? Acho que nós não podemos misturar uma coisa com a outra. Né? Porque criar essa confusão não ajuda na economia do país. O senhor é a favor da reforma da Previdência? Já disse que é preciso simplificar impostos. O governo já indica, olha, passando a Previdência, é possível que vá a reforma tributária. Um outro tema que está no Congresso é a redução da criminalidade, que a gente fica assustado todo dia. Aqui na Grande Vitória não é diferente do país. E tem esse projeto anticrime que foi proposto pelo ministro Moro. Como é que o senhor avaliou esse projeto? O senhor acha que está bom do jeito que está? Não é bem assim? Ô Mário, não está bom como está o sistema hoje. Eu acho que o Moro é um homem que tem currículo, tem competência, muito bem assessorado, nos apresentou um texto que traz alterações necessárias e fundamentais. Eu tenho certeza que ele terá no parlamento toda a condição política para fazer essas alterações. Como está, não funcionou. Né? Como eu disse, o Moro tem currículo, tem trajetória, nós somos determinados a fazer as alterações necessárias para que possamos trazer, como eu disse, recuperar a economia, permitir com que os brasileiros possam ter um salário melhor, ser incluídos no mercado de trabalho. Por isso, a segurança é importante. Eu trato de um outro tema na Câmara, eu presido a Comissão do Saneamento Básico. Para cada R$1 investido em saneamento básico, eu vou economizar 3 de investimento na saúde e na doença. Mas para investir em saneamento básico, eu preciso também fazer essa recuperação econômica e, naturalmente, a questão da segurança pública, ela me cria um ambiente de oportunidade, um ambiente de negócio. Então, investir em segurança não é só para prender o bandido, não é só para punir o bandido. Quando eu tenho um ambiente de segurança, eu permito um comércio melhor, uma economia melhor, de forma que o Brasil dá um passo à frente, com a Previdência, com a tributária, com o sistema de saúde, com o investimento e, naturalmente, com a segurança que vai fechando esse arcabouço desse ambiente de oportunidade, não só para o Brasil, mas em especial para o Espírito Santo. Deputado, enquanto a gente acompanha o que está acontecendo em Brasília, né, principalmente quanto à reforma da Previdência, as dúvidas ainda estão na sociedade. O Edson Portes da Serra, ele pergunta assim, afinal de contas, qual a idade que está lá aprovada, inicialmente pela Comissão de Constituição e Justiça, para homens e mulheres se aposentarem? Nós estamos trabalhando no patamar de idade mínima de 65 anos, com algumas categorias, entre elas rural, que estaria fora disso. 65 homens, 62 mulheres. A ideia, nós precisamos fortalecer a idade, o contexto da idade mínima. Semana passada, eu estava andando pela rua de uma cidade e encontrei com um amigo meu quase de escola. E perguntei como estava a vida dele. Ele falou, não, eu me aposentei. Falei do futebol, ele falou, não, me aposentei do trabalho. Aos 49 anos de idade, ele se aposentou. Eu achando que tinha parado de jogar futebol. E qual é ele falou, a profissão dele? Ele trabalha no serviço público. Ele falou, não, futebol eu continuo jogando futebol e está aposentado. Permitir com que um brasileiro do serviço público, não estou criminalizando o serviço público, estou dizendo assim, imperfeições na legislação, que permite que um brasileiro aos 49 anos de idade se aposenta, isso é brincar com a cara de outros brasileiros que levantam cedo e deitam tarde e são mal remunerados. É isso que essas imperfeições que nós temos que corrigir. O senhor viu as opiniões do deputado Evair Melo, do Partido Progressista. Deputado, obrigado por ter vindo ao Bom Dia Espírito Santo. Bom trabalho para o senhor lá em Brasília, viu? Agradeço a oportunidade assim, e essa diálogo franco, aberto com a população, com a verdade. É isso que nós vamos construir o Espírito Santo e o Brasil que a gente precisa e merece. Obrigado pela oportunidade, Mário e Tati. E a gente vai continuar ouvindo os nossos representantes lá em Brasília aqui no Bom Dia. Obrigado.